Pequena via, rumo à santidade na rotina. Nossa vocação é a santidade, voltarmos à formatação de fábrica antes do pecado original. Santa Teresinha era muito devota de Santa Joana d'Arc, porém percebeu que provavelmente não teria a mesma jornada da padroeira da França e conseguiu se tornar copadroeira junto a Santa Joana por um caminho diferente, um caminho mais sutil, com menos capas e espadas, a pequena via. Se Santa Teresinha não conseguiria ser missionária e morrer pela fé, enclausurada no Carmelo, daria todo e qualquer desafeto, desagrado, cansaço e chateação ao Nosso Senhor aos pés da cruz, como um pequenino martírio do dia a dia em nome da santidade. Não vai morrer por não negar sua fé? Entregue a Jesus o choro de hoje. Não vai ser torturado por seguir Cristo? Entregue o cansaço a Deus. Não será humilhado pela sua fé? Entregue a discussão que teve. Não será decapitado como São João Batista? Entregue a caridade que fez ao ser educado ou não brigar. Não vai se oferecer para morrer no lugar de um pai de família como São Maximiliano Kolbe? Segure a raiva pelo outro e entregue a Jesus na cruz. Não fará grandes missões como Santa Teresa de Calcutá? Faça a caridade de sorrir a quem te desagrada, por Jesus. Não vai abandonar tudo como São Francisco de Assis? Abandone a mágoa, por Jesus. Não vai escrever sermões e orações como São Bernardo de Claraval e São Luís de Montfort? Abandone o orgulho e peça perdão por algum erro, em nome de Deus. Não vai morrer por ser cristão e ir contra injustiças, como Santa Bárbara fez? Tente evitar que você mesmo cometa injustiças, mesmo nas menores coisas, tudo por Jesus. Não vão te arrancar a pele dos pés e te fazer caminhar por terra e sal, como São José Sanches del Rio, o menino do Viva Cristo Rei? Aguente a falta de educação do outro e entregue a Deus. Não será mutilado como Santa Águeda? Aceite perder uma discussão, aceite manter a paciência, mesmo sem vontade, por Jesus. Santa Teresinha dá alguns exemplos em História de uma Alma, como ser criticada injustamente e ficar quieta, estar trabalhando com uma irmã e ela respingar água suja em Teresinha, que aguenta resignada como um pequeno martírio por Jesus. Rezar e fazer pequenos favores a uma irmã que lhe desagrada, porque todo sofrimento que não é para Deus é perdido, e todo sofrimento entregue a Ele vira ouro. São João Paulo II disse: nenhum sofrimento humano é inútil. São João da Cruz disse: no entardecer da vida seremos julgados no amor. Santa Teresinha do Menino Jesus disse: tudo é graça. E São Padre Pio disse: o sofrimento é a moeda com que se compra o céu. Quantas humilhações passamos no ambiente de trabalho? E se pudéssemos nos santificar por meio delas? Que bênção seria! Quantas discussões que só pioram porque nunca paramos de falar? Quantas lágrimas desperdiçadas! Não é sofrimento buscado por si mesmo, mas abandono confiante. Sobre o completo abandono, no capítulo 12 de História de uma Alma diz: não desejo mais a morte do que a vida. Se o Senhor me deixasse escolher, não escolheria nada. Quero somente aquilo que Ele quer, o que Ele faz. Isso eu amo. O caminho da infância espiritual é o caminho da confiança e do abandono total. A espera faz parte do processo. No capítulo 6 de História de uma Alma, Santa Teresinha explica que parte do abandono em Deus inclui a espera em Deus, que é uma aprovação de confiança. Marta e Maria avisaram a Jesus que Lázaro estava doente, mas tiveram que esperar a vinda de Jesus. E Lázaro chegou a morrer.
A espera também é evidenciada nas bodas de Caná. Jesus não atende ao pedido da Virgem Maria de imediato. Ele fez uma pausa, conversou com a Santíssima Virgem e então fez a transformação. A regra é rezar e se abandonar em Deus, e as graças que você desejar, que Ele as torne agradáveis à divina providência e te conduza. O que não for uma graça que Deus ache boa, Ele troca por algo melhor e te prepara para satisfazer esse plano em seguida. Teresinha cita no capítulo 7 como, numa vida de oração, é misericordioso o caminho pelo qual o Divino Mestre sempre a conduziu, nunca deixando desejar alguma coisa sem satisfazer seu desejo depois. Outros ensinamentos de Santa Teresinha. Deixe Jesus amar os outros em você. Parece difícil, mas o jugo de Deus é leve. Santa Teresinha começou a se empenhar em tratar todos bem, principalmente quem lhe desagradava. Conforme Mateus capítulo 5, versículo 39, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Novamente somos lembrados que o que Jesus nos pede vai contra a natureza, porém vai ao encontro do céu. Deus nos pede caridade e misericórdia. Conforme Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Teresa percebeu que sempre que pensava nos defeitos das pessoas, isso a afastava de rezar por elas ou conviver bem com elas. Era uma tentação do demônio para não desenvolver virtudes. Portanto, Teresinha ia na contramão e fazia um caridoso e pequeno martírio em nome de Jesus. Via em sua alma um terreno onde Deus podia viver e começou a se perguntar o que seria oferecido a ele neste terreno: raiva, rancor ou a oportunidade de Deus rezar e amar os outros em nossa alma? São João da Cruz dizia: todos os bens me foram dados quando deixei de procurá-los por amor próprio. Amor e caridade movem montanhas. E não parece ser fácil. Custa ser agradável, principalmente aos que não gostamos. Mas esse custo você interpreta como um minúsculo martírio para entregar a Jesus. Teresa salienta que parece ser difícil, mas seguir Jesus vale a pena, e quando nos entregamos a Deus, o difícil não se mostra tão desafiador. É sim um empenho, porém os frutos são doces. A virtude parece escravidão, mas liberta. O pecado parece liberdade, mas escraviza. Por isso, nem tudo que parece difícil resulta em algo difícil. Tratando-se de Deus, as regras dele são sempre melhores e mais doces, mesmo que não aparentem no começo. A pequena via trata de santidade vivida no ordinário, com amor extraordinário. Reze pelos outros. Santa Teresinha rezava pelos sacerdotes e no capítulo 12 é citado como ela pedia, principalmente nos momentos finais da vida, que rezassem pelos agonizantes. Além de, claro, rezar por todas as pessoas, incluindo os desafetos ou menos próximos. No capítulo 6, Teresa revela que no começo achava estranho rezar pelos sacerdotes, porque, abre aspas, suas almas pareciam mais puras do que o cristal, fecha aspas. Mas então ela entendeu a sua vocação no mundo. O homem, por ser fraco e frágil, precisa da ajuda de Deus. E a pior perda na igreja seria o sal da terra perdendo a sua força, conforme Mateus capítulo 5, versículo 13. Refletindo sobre rezar ou não pelos sacerdotes, Teresinha entendeu que sua bela vocação seria conservar o sal da terra, oferecendo preces e sacrifícios aos apóstolos do Senhor,
e, rezando pelos apóstolos, por si só também seria um dos apóstolos de Deus. No capítulo 12, em um determinado momento, ela está muito cansada e doente, mas continua passeando, e uma irmã diz que isso a esgotaria. Teresinha respondeu: É verdade, mas sabeis o que me dá forças? Pois bem, caminho por um missionário. Penso que lá, bem distante, um deles talvez esteja esgotado em suas caminhadas apostólicas, e para diminuir suas fadigas, ofereço as minhas ao bom Deus. A opinião dos outros não vale nada, só a de Deus vale. Quando Teresinha tinha 16 anos, após a tomada de hábito, uma irmã lhe disse que tinha um ótimo aspecto e Santa Teresinha ficou contente com o elogio. Em seguida, outra irmã passou e falou que ela tinha um ar de fatigada e que parecia que não ia aguentar muito tempo. Aos 16 anos, vendo essas opiniões conflitantes, ela percebeu que a opinião das criaturas era tão variada e inconstante que não valia nada. Só Deus valia de verdade. A importância da família. História de uma alma testemunha já nos primeiros capítulos a santidade dos pais de Santa Teresinha. Quem lê o livro não pode evitar de se tornar devoto de Santa Zélia e São Luís. Eles criaram suas filhas na fé católica, na Santa Missa, na comunhão, na oração diária, nos sacramentos e na entrega total a Deus. São Luís entregou todas as filhas a Deus pela vocação religiosa. Ele nunca louvou pela metade, ele sempre insistiu em dar tudo o que Deus quisesse, principalmente as filhas, que eram seu bem mais precioso. São Luís não temia ficar sozinho, porque tinha Deus consigo. Santa Zélia não temia a morte, pois confiava no céu. Uma família que caminhava com a Sagrada Escritura, a comunhão semanal, a reconciliação, confissão frequente, lendo Imitação de Cristo e São João da Cruz. Com a oração diária e a devoção aos santos, a veneração a Nossa Senhora das Vitórias e a adoração a Deus em tudo. São Luís e Santa Zélia não delegaram toda a educação à escola, muito menos toda a catequese à igreja. A família de Santa Teresinha colocou a igreja dentro de casa e ensinou o que era mais importante aprender: a fé. A casa da família de Luís e Zélia era exatamente o que se canta na música Anjos de Deus. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Sigamos o exemplo dessa família que impressionou o Papa Leão XIII. Esse texto foi retirado do livro Bem-aventurados os que creram, de V. Brooks. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, rogai por nós. Santa Zélia e São Luís, rogai por nós.